Boa noite, galerinha. Aqui é o João Victor Escobar Caldas, vulgo Escorpião de Oz. E a gente hoje, né, a gente vai ter a ilustre presença da poetisa e escritora do futuro livro publicado, Até Onde Podemos... Boa noite, Lavínia. Até Onde Podemos Chegar, que muito em breve vai ser publicado. Ela vai contar melhor, né, um pouco da origem dela como escritora. Boa noite, Igor. Ela vai contar melhor um pouco da origem dela como escritora, né? Para vocês, eu só vou chamar ela aqui e esperar o pessoal chegar, mas o que eu posso dizer é que, basicamente, o livro dela é uma antologia de poesias, referentes não apenas ao romance tradicional, como a gente está acostumado, relacionamento romântico. Boa noite, Yasmin. Mas também, né? Sobre relacionamentos, né, tão importantes e presentes na nossa vida e que muitos não dão tanta importância, como, por exemplo, o relacionamento de pais e filhos, o relacionamento entre mães e filhas e por aí vai. Eu vou só chamar ela aqui e mandar o convite para o pessoal. Boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo, tudo sim. Eu Prazer tava falar com você. igualmente. Eu estava contando, né, um pouco do seu trabalho, que você é uma poetisa, que você é autora do futuro livro a ser publicado. Boa noite, Eliseu. Até Onde Podemos Chegar. Aí, agora que a gente está no início da live, né, fala um pouco mais do seu trabalho, sua inspiração, a origem do seu livro, se apresenta para o pessoal enquanto eles estão entrando. Então, meu nome é Maria Aparecida, mas como autora escolhi Cidinha Nogueira, né? Eu escrevo desde adolescente. Eu tenho, assim, uma forma de desabafar, uma forma terapêutica. Então, eu escrevo desde adolescente. Com os anos, nunca tive pretensão de lançar um livro. Acho que na correria, na carreira, né? Porque eu fui para a área de exatas, né? Eu sou contadora, minha profissão. E aí, mas continuei escrevendo, né? 8 anos atrás, eu iniciei um romance e até dei o título de Cilada Virtual, mas aí, com os intempéries da vida lá, eu deixei esse livro de lado, tá? Estava engavetado. Até comecei a reler novamente para continuar. E aí, 2001, eu tive um acidente também que mudou minha vida. E, passado alguns anos, eu comecei uma autobiografia também, que ficou pelo caminho. Mas pretendo continuar também, colocando a minha experiência, o que mudou na minha vida, porque foi assim eu falo que eu nasci de novo, né? Porque o acidente foi muito grave. Então, eu tenho experiências e coisas que eu vivi que eu quero passar para as pessoas, né? A minha visão. E em 2020, minha mãe faleceu. Foi um momento muito difícil para mim. E eu comecei a escrever poemas, me encontrei com os poemas. Aí todos os dias eu escrevia, né, o que eu estava sentindo e tudo. Foram 2 anos assim de luto, muito difícil, porque eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos, então minha mãe foi pai e mãe. Ela nunca teve ninguém, nunca quis. E eu, como filha mais velha, mais 2 irmãos novos, eu me senti na responsabilidade de ajudar a minha mãe também a cuidar dos meus irmãos. Então eu era o braço direito dela. E ela morava comigo, né? Ela já estava idosa, com 85 anos. E assim, foi muito difícil para mim perdê-la. Era o meu medo, assim, eu acho que a pior coisa que eu pensava na vida era um dia perder minha mãe. Então foi um momento muito difícil. E aí eu comecei a escrever, né, tudo que eu sentia. Eu comecei terapia antes dela falecer. Eu falo que tudo que eu tenho, assim, uma fé muito grande, que Deus encaminha as coisas nos momentos certos. Sabe? Através da terapia, você começa a rever coisas, né, lá do seu passado, da sua infância e tudo. E eu escrevia tudo. E final do ano, eu resolvi juntar todos esses poemas e mandar para a editora. Sabe, eu postava alguma coisa, e aí meus amigos, nossa, você escreve muito bem, monta um blog, né, um site. E aí via a propaganda da editora Viseu, falei, vou mandar, né? Quem sabe dá certo.
E aí deu certo, graças a Deus. Nós estamos aí para lançar o primeiro livro de poemas. É Nossa, um sonho, assim, a ficha ainda não caiu não, viu, João? eu imagino que o que mais deve, assim, impressionar os escritores é você sentir o seu livro, saber que a sua história está sendo compartilhada, tocar o seu trabalho. Muitas vezes as pessoas levam anos escrevendo um livro e, tipo, eu imagino que para você isso deve ser muito mais pleno, a grandeza que isso representa, a concretização desse sonho, deve ser algo muito mais pleno, muito mais grandioso do que de muitas pessoas por toda essa história que você contou, né? Tipo assim, é, é, ao mesmo tempo que de muitos modos é uma autobiografia sua, né? Também você coloca suas reflexões pessoais, muito do seu processo de luta e superação, né? Tem a questão do acidente que influenciou muito a sua vida. Eu imagino que você também deve ter colocado um pouco. Então, tipo, a sensação deve ser inenarrável, né? Você sentir finalmente tão perto esse sonho, essa chance de inspirar outras pessoas e, acima de tudo, é uma realização para você mesma, né? Você saber que através desse livro, que a literatura, a arte tem essa capacidade de eternizar aquilo que a gente ama, quem a gente ama. Então, eu imagino que esse livro, né, de certo modo, seja um modo de você eternizar ainda mais a sua mãe e se reencontrar com ela de uma forma diferente e mágica que só o seu livro poderia trazer, né? Com certeza. E assim, são várias experiências, né? Eu tenho 52 anos, mas eu já vivi muita coisa, assim, que muita gente não viveu. Eu tenho 4 filhos, né? 2 filhos biológicos, 2 adotivos, e também cito alguns poemas falando dos meus filhos, dos adotivos, de como recebi, né? E dos biológicos também, como mãe, experiência como mãe, né? Experiência como filha, sobre o amor, porque o livro é Até Onde Podemos Chegar. Ele é dividido em amor, dor e superação. Então, é um trajeto, né? Isso é inerente a todo ser humano, né? Todos Sim. nós amamos, todos nós temos nossas dores, nossos traumas, né? E nós todos também conseguimos superar, né? Tudo isso. Com a nossa rede de apoio, com nossos amigos, né? Com a nossa espiritualidade, se não falando de religião, mas, né? Se crer numa força superior. E se não conseguir, procurar terapia, ajuda, né? Tá aí os psicólogos, os psiquiatras, né? Que nos ajudam. Então, nós temos essa força interna, assim, que impulsiona a gente a seguir para frente. Né? A gente não pode deixar bater. E aí eu coloco isso no livro. Falo sobre o amor, falo das minhas dores, né? Do luto que eu passei, dos traumas que eu vivi, e depois da superação, né? De como a gente consegue. E eu espero, assim, que possa chegar nas pessoas e possa motivá-las, né? Fazer refletir sobre várias coisas. Uma das coisas que eu reflito muito também é sobre a morte. Muita gente tem medo, né? De falar na morte. Mas é a única Sim, garantia que nós temos, né? A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer. E o que que faz? Você tem que olhar a morte não como um fim, né? Mas, assim, aproveitar cada momento da sua vida, porque o que a gente tem é aqui agora, o nosso presente, né? O passado ficou e o futuro ninguém vai saber. Então, nós temos que viver da melhor forma possível o agora, o hoje. Você concorda? concordo plenamente. Tipo, desde o que você falou sobre da onde que a gente tira forças, sabe? Seja através de amigos, familiares, por exemplo. Eu sou ateu, só que eu até conversei isso com o meu colega, que a espiritualidade, né, ela vai muito além de uma religião em si. Ela pode ser entendida como a magia do mundo, o encanto no mundo, a capacidade que uma conversa tem, a capacidade que uma terapia tem de ajudar as pessoas, a capacidade que a arte tem, porque, assim, o que é o espírito senão o seu ser, sabe? A sua essência, a sua mente, a pessoa que você é, o seu caráter, os seus valores.
E isso é algo que a gente sempre tem que preservar dentro de nós. E é dali, principalmente, que nós tiramos essa força. E é muitas vezes conversando com o outro que nós relembramos o que há de melhor em nós mesmos e encontramos a força para seguir adiante. Então, tipo, mesmo eu sendo ateu, eu acredito dessa maneira filosófica em espiritualidade, sabe? Tirar as forças através dos lugares que a gente menos espera. Eu passei por uma depressão, né, há alguns anos atrás. A gente tira forças de onde a gente nem imagina. E, tipo, o diálogo com meus amigos, eu analisar a minha infância, sabe? Voltar ao passado, recorrer à mitologia, à fantasia que eu sempre amei, foi algo crucial para me ajudar a sair da depressão. Eu me conhecer mesmo, sabe? Você passar por esse processo de autoconhecimento. E também eu sempre tive muita ansiedade, né? Hoje em dia não tenho mais. Mas na época da minha depressão eu tinha muita ansiedade, desde a infância eu também tinha muita. Então, essa filosofia de viver um dia de cada vez é a minha filosofia de vida, para mim, assim, hoje. Para mim, cabe viver, assim, eu honro e aprendo com o passado, através dos ensinamentos do passado e do que eu sei no hoje. Eu tento criar um futuro melhor, mas como você falou, o futuro ninguém sabe. Como diz a música Aquarela, é uma nave que a gente tenta pilotar. Mas eu tento, acima de tudo, viver o hoje. Eu vivo, eu amo, eu crio, eu escrevo, eu sorrio. E isso me basta. Porque a coisa é algo tão gostoso, é algo tão intenso, é algo é algo que faz com que um breve momento se torne uma eterna eternidade. Então, eu concordo plenamente com você. E pelo fato de que, por exemplo, né, isso que você tocou na morte, isso é algo realmente assim, universal em todo ser humano, independentemente de cultura, independentemente de religião, tipo, independentemente de você ter fé ou não em algo além, você tem a fé, mas você não tem a certeza. Então, vivendo o agora, você pode criar ao seu redor o seu próprio paraíso, o seu próprio país das maravilhas. Então, eu concordo plenamente. A gente tem que viver com o pé no presente, mas assim, não deixando de projetar e fazer o que você quer no futuro, né? Só não pode deixar de Sim, viver o momento pensando só no futuro, porque aí não vai construir nada, né? Igual sim, esse livro que eu estou voltando a escrever, eu tive que reler tudo, porque foi 8 anos atrás, né? Então não lembrava dos personagens. Quero criar novamente, né? Ver o que eu posso mudar e tudo. Mas, assim, pretendo, porque muitas vezes a gente vai protelando as coisas, né? Deixa para amanhã, não, amanhã eu escrevo, hoje eu não tenho tempo. É muito difícil. uma coisa que me chamou a atenção no que você disse foi que, tipo, você é mãe, você trabalha em contabilidade, você tem serviço, tem coisas em casa para resolver. Ter filho, eu imagino que dá muito trabalho, várias pessoas diferentes, fora a sua rotina, a sua vida pessoal. Então, tipo assim, como você consegue, por exemplo, conciliar a sua rotina, que todo escritor passa por isso, a famosa rotina de escrita. Como você assim consegue conciliar? Uma dica que você dá para quem é dona de casa ou para quem trabalha e ao mesmo tempo tem que escrever, tem filho para criar? Eu acho que tem que tirar um horário, né? Não esperar sobrar tempo. Por exemplo, tem que seja meia hora todos os dias, que às vezes você fica esperando, a hora que eu tiver 2 horas de prazo, eu começo a escrever, né? Não, eu não tenho tempo, meia hora não dá, mas meia hora dá, né? Se você Tá, sentar ali e concentrar, se você escrever uma página por dia, é melhor do que nada, né? Ou às vezes, se você não estiver inspirado, você vai revisar o seu texto. Poemas é mais fácil, né? Eu, por exemplo, poemas, eu estou no trânsito, eu vem alguma coisa na minha cabeça, eu vejo alguma coisa, eu pego o celular, digito ali, né, e faço o poema. Estou ouvindo uma música, vem inspiração, vou, faço o poema.
e depois eu passo pro computador, né? Então é mais fácil, vem a inspiração, assim. Agora, um livro de romance já dá mais trabalho, né? É mais complicado. Você tem que tirar um tempo mesmo. Ou Eu, 2, 3 vezes por semana, um horário, né? Não deixa eu pra ficar, quando tiver tempo. eu concordo com você, tipo assim, uma coisa que eu levo para minha vida, né, foi que a Marina Branca, ela é uma escritora de livros de ficção e de heróis. Ela fala muito na rotina de escrita, né? Ela disse uma coisa que eu levo para minha vida: mantenha a constância, não cobre muito de si mesmo, porque assim, a gente é humano, a gente nem sempre vai escrever tipo 30 páginas por dia, 5 páginas por dia, 10 páginas. Às vezes, dependendo de como a gente tá, às vezes a gente tá com dor de cabeça, brigou com alguém, ou tá preocupado com algum ente familiar, tá com algum problema de saúde, tá simplesmente disperso. Então, tipo, a gente nunca vai conseguir escrever altas quantidades de páginas. Então, tipo, às vezes um parágrafo, 10 palavras, entendeu? O importante é manter a constância, que a gente pensa que não, mas a nossa mente tem um poder estrondoso. Então, o nosso inconsciente vai trabalhando e quando a gente menos espera, alguma coisa nova vem, a gente destrava na escrita. Uma coisa que eu sugiro os escritores, né? Tanto escritores iniciantes quanto mais velhos, independentemente de carreira, é ter tipo um caderninho, como você falou, o próprio celular, escrever sua ideia e depois, quando tiver tempo, você trabalhar com ela, começar a desenvolver. Agora, tipo, eu fiquei surpreso, né, de você ter comentado que poesia é mais fácil, tipo, poesia na época que eu escrevia, tipo, era, pelo menos para mim, tudo bem que isso é algo mais pessoal, vai de cada escritor, mas comigo uma grande dificuldade, né, é que eu só escrevia poesia, os outros livros não, mas eu só escrevia poesia quando eu estava inspirado. Aí meio que eu esperava o momento certo e tal. Aí eu não consigo escrever quando não estou inspirado poesia. Bem assim, por exemplo, você está ouvindo uma música, aí você lembra de alguma coisa, vai lá e escreve, né? Ou você vê um tema, aí já é mais difícil, né? Aí você tem que É, pensar, mas muitas vezes você está inspirado, mas nem sempre você está sempre inspirado, né? Às vezes você tem que é, sentar e pensar no que vai escrever. Mas é complicado, né? Porque para escrever um romance você tem que, né, montar todo o esquema primeiro, os personagens, né, os capítulos, e ir desenvolvendo. E às vezes no meio ali você trava, né? Não sabe como que vai continuar. Ou às vezes você está escrevendo e o próprio personagem já ganha vida na sua cabeça, e você vai digitando, na hora que veja tem 2, 3 horas que você está escrevendo. Não acontece isso com é, você? É interessante, acontece. né? Acontece. É algo incrível, né? Que tipo, a gente vai tendo personagem na cabeça e até certo ponto, meio que é você que está direcionando todas as ações dele. Mas depois ele já fica tão completo que simplesmente ele vai e é mais como se ele contasse para você ou você presenciasse as aventuras dele e precisasse correndo escrever tudo, do que em si você que está moldando as atitudes dele. É muito legal isso. E sobre a questão de você é escritora de romance, tipo, como é o processo criativo de um romance em si? Tipo, você tem que criar personagens que você goste. Eu imagino que você, tipo, tenha que criar personagens também que você não goste tanto. Como é você criar, por exemplo, um personagem que você não aprova certas atitudes? Você tem algum no seu livro? E se você tiver, você poderia compartilhar com a gente como é a sensação que, tipo, uma coisa é você criar um personagem que você admire, muitas vezes que você vê como um alter ego seu. Outra coisa é você criar, por exemplo, um vilão, né? Alguém que você despreza. Como você trabalha tudo isso? Então, para mim está sendo um desafio, assim, porque o meu romance, eu até fiz uma enquete no Instagram, se você gosta de um romance com final feliz ou com um final inusitado e dramático, né? Eu sou mais pro lado do drama, nas minhas histórias, assim.
Eu acho que no período que eu comecei, há 8 anos atrás, eu era mais, assim, você sempre está mudando, né? Hoje, com a minha maturidade, eu já não tenho mais aquele romance meloso, né? Final feliz e tal. O meu já está mais pro lado do drama, eu gosto, assim, de ver séries policiais, né? Até no Autorando, que a gente fez a antologia, eu escrevi sobre uma menina que sofria assédio pela internet lá. Foi tipo um romance policial. Eu vou mais por esse lado. Então, é difícil você colocar na cabeça e fazer o vilão ali, né? Por enquanto, nesse livro de romance que eu estou escrevendo, ele ainda está sendo bonzinho. Eu não mostrei o lado dele mal ainda não. E eu estou tendo essa dificuldade de colocar ele como vilão. Mas eu quero que mude essa história aí. Tem um reviravolta aí nessa história. Aprender o leitor, né? Porque É muito legal quando tipo, você lê uma história, né, e a história tem aquela reviravolta que você não espera. Às vezes a pessoa até se levanta, muda a postura, né? Já aconteceu comigo uma vez de eu estar lendo, eu estava lendo um livro tranquilinho, tranquilinho, e conforme foi chegando no final, eu fui mudando na cadeira a minha linguagem corporal, devido. Isso é muito legal, meio que você. É uma montanha russa de emoção. e você começa a apaixonar pelo mocinho, de repente ele vira vilão, aí seus sentimentos já mudam, né? Você já começa a odiar ele. Assim, é bom os picos, né, ali das emoções através do livro, de um filme que você vê. Eu até estava assistindo agora, antes da nossa live, Sequestrando o Stella. Não sei se você viu, a Netflix. Não, não. Ele é bem forte, assim, o filme, sabe? Mas, assim, é um drama e uma história, assim, bem montada. Eu gostei muito, assim, eu gosto desse tipo de filme, de série. Aquele é You, Você, também, não sei se você assistiu a série. Ele é A Yussi. psicopata. Eu adorei aquele. Assim, você começa a ver os pensamentos, né, do personagem. Eu gosto de colocar também nos meus livros o que se passa na cabeça do personagem, né? Além dos diálogos, você colocar o que passa internamente. Eu acho muito interessante, assim, prende mais a minha atenção. Você já tem quantos livros? Você tem 2 de Ah, poesias? então, eu já tenho dois. Eu tenho o Égdra, A Busca pela Pedra do Destino, que é uma epopeia mitológica, ao mesmo tempo que é uma jornada de autodescobrimento do meu protagonista, que é o Eric, o Azulado. Também é uma jornada em busca de um artefato mágico, homenageando várias mitologias do mundo, celta, mitologia, um pouquinho da mitologia asteca e maia, mitologia nórdica, mitologia grega e mitologias europeias, um pouquinho de mitologia egípcia. E o outro, né, é o Eternidade, que é uma antologia de poemas autobiográficos meus, que eu escrevo desde os meus 15 anos de idade. Meu primeiro poema, né, o Com Você Eu Nunca Estou, Mas Sempre Quero Estar, nunca te vejo, porém sempre a desejo. Sem você a vida é vazia, assim como a mais densa melancolia, e por isso sempre ao seu lado quero estar. Ao inferno entrarei apenas para você me amar. Mil hades enfrentarei apenas para te ouvir cantar. Com você sempre ao seu lado quero estar, e com você a alegria em minha alma sempre irá trazer, e 1001 noites vamos dançar. Esse foi o meu primeiro poema, né? Escrito Muito, com 15 anos. muito E bonito. obrigado. E, tipo, desde então, né? Desde então eu escrevia as viagens que eu fazia, eu tentava descrever, né? Os lugares as emoções e a grandeza dos lugares que eu ia através dos poemas. E eu me apegava tanto a eles que eu ia guardando. Eu guardava, guardava, guardava. Romances que eu tive, tanto na época da depressão quanto romances reais na minha vida, amizades, momentos que eu vivi, isso até a primeira metade do livro. Aí depois, conforme eu saí já da depressão e comecei a
refletir mais sobre a vida, sobre a existência humana, eu comecei a escrever outros poemas, como por exemplo o Borboleta em Céu de Areia e Argila, que esse eu preciso pegar lá em cima porque é muito grande. Daqui a pouquinho eu pego. Muitos poemas sobre o mar. O mar para mim é algo eu devo ter escrito uns 3 a 4 poemas gigantescos sobre o mar, fora todas as referências em outros poemas que eu coloco, sobre a mitologia e sobre a sabedoria dos povos antigos, que entra em link com o que a gente conversou, né? Honrar e aprender com o passado, viver o presente e criar um futuro, o melhor futuro possível. Então, eu homenageio muito mitologia, vários povos antigos, gregos, nórdicos, egípcios, meio que eu tento definir o que é o ser humano, isso no Eternidade, meio que o Égdra, ele simboliza o meu amor por fantasia e mitologia, a superação da minha depressão e uma história sobre encontrar o seu lugar no mundo. Mas o Eternidade é o mais autobiográfico meu até então, meio que literalmente minha visão, pelo menos até 2023, sobre a existência humana, sobre o mundo, sobre o universo, definição de coisas bem assim, desde coisas mais cotidianas e igualmente importantes, como a amizade, a despedida, até coisas mais abstratas como o tempo, a mudança e por aí vai. Aí, né, é interessante porque, por exemplo, o Égdra, eu sempre sonhei em escrever um livro. E o Égdra era aquele livro que, assim, eu planejei desde sempre, eu já comecei a escrever ele, mais ou menos com um roteiro estabelecido, uma noção de para onde eu ia. Já o Eternidade, meio que, tipo assim, eram realmente poemas só para mim mesmo. Por exemplo, no início, não tinha planos de mostrar os poemas para todo mundo, entendeu? Mas meio que virou algo tão, tão grandioso e, tipo, me inspiraram tanto e todo mundo sempre elogia tanto meus poemas e eu pensei, poxa, eu não tenho mais medo de ser julgado, nem nada do tipo. E a arte, né, não só a literatura, a arte no geral, a música, a dança, a pintura, tem a capacidade de inspirar tantas pessoas. Tipo, se a gente está aqui conversando hoje, muito se deve às nossas inspirações de vida, mas também à arte, por exemplo. Então, por que não eu não posso fazer isso por outra pessoa através da poesia, né? Que é algo muito louco de imaginar, porque tipo, toda literatura tem isso. Você pode ler qualquer livro em diferentes etapas da vida, que você vai ter uma outra interpretação dele, dependendo do que você estiver passando, a fase da sua vida. Mas a poesia é muito abstrata. Ela literalmente é uma borboleta. Então, e o poema, ele chega na pessoa dependendo do momento que ela esteja vivendo, né? Até eu Correto. falo, a Clarice Lispector falando que tinha um professor que leu um livro dela 3 vezes e não entendeu nada. E uma adolescente de 17 anos falou que o livro dela era de cabeceira, né? Quer dizer, tocou ela e não tocou o outro que era graduado, professor, né? Então, depende do momento. E o poema você não lê simplesmente por ler, né? Você tem que ler, interpretar, ver o sentimento que o poeta colocou. Eu até no início eu fiquei meio com medo. Acho que ainda estou com medo, né? Porque você revela muito de si na poesia, né? É, Você não tem como se esconder, você se mostra. E muitas vezes a gente tem medo do julgamento, né? Qual eu moro numa cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. E aí fica assim, nossa, será o que que o fulano vai pensar disso que eu escrevi? Mas se a gente for pensar isso, a gente não escreve, né? é, Porque ali você está colocando as suas experiências, né? A sua vivência, o que você pensa, o que você sente. Então você está se mostrando, né? Você está ficando nu ali na frente das pessoas. E a gente não tem que ter medo, né? Do julgamento. É um legado que a gente quer deixar, inspirar pessoas, e muitas pessoas se inspirarem, tentar melhorar, né? Igual dos meus poemas eu falo muito de superação, de amor, né? Espero que toque, né, as pessoas certas no momento certo, né? E isso aí que a gente espera com a nossa poesia, né, a nossa arte.
Vera, boa É, noite. Ela está falando aqui que adora o vilão Cidinha. E quem cria é de muito talento, pois é difícil. É difícil. Vamos ver se a gente consegue, Vera. os poemas, você teria algum aí para recitar? Mas, tipo, antes você, tipo assim, uma coisa que eu adoro no seu título, Até Onde Podemos Chegar, é que, de certo modo, não deixa de ser uma poesia, né? Porque ele deixa a nossa mente pensando pelo fato de ser uma interrogação, até onde podemos chegar? Faz o leitor refletir, meio que na sua interpretação. Obviamente vai de cada pessoa que vai ler o seu título, o seu livro, e interpretar. Mas se você pudesse, assim, na sua opinião, dizer o que esse título mais representa, qual seria a definição? Então, muitas vezes a gente sofre tanto, né, no meu caso com o luto, que eu nunca imaginei que eu iria sofrer da forma que eu sofri. Então, muitas vezes a gente não sabe até onde a nossa dor pode chegar, né? Você está ali no fundo do poço, mergulhado naquela dor e achando que não consegue, mas você consegue, né? Você tem essa força, essa resiliência, porque a dor e os problemas todos servem para a gente tirar algo e ficar mais forte, né, mais resiliente. Tudo que a gente sofre, nós temos que olhar o lado positivo e assim a gente ganha força, né, e cada vez amadurece mais, né, vai aprendendo com os erros. E eu quis colocar esse título justamente para fazer o leitor pensar, né? E até onde eu posso chegar também com os meus sonhos, né? Até onde eu quero chegar? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E nós conseguimos. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui numa live falando de um livro, né, que eu iria publicar, que eu estou publicando. Então, os nossos sonhos são possíveis, desde que você lute, né, para conquistá-los. E através do amor também, né, no amor, até onde eu posso amar, né. Uma mãe não daria uma vida pelo seu filho, né, um amor incondicional. O amor, a paixão, então reúne tudo isso aí. É uma interrogação para se pensar. Muito Eu bonito tenho, mesmo. tenho um poema aqui que eu fiz, até falando sobre valorizar as pessoas, o momento, né? O afeto, porque muitas vezes a gente tem medo de amar, né? E será que não amando a gente seria mais feliz, né? Às vezes Não. você tem que amar, dizer que ama, né, para o seu filho, para o namorado, para o esposo. Todo mundo quer se sentir acolhido e afetuoso, né? Muitas vezes só valorizamos as pessoas quando as perdemos. Nos falta parar e, com um olhar sensível, enxergar a beleza de uma alma, sem julgamentos, sem críticas, com empatia, enxergar a dor do outro, acolher, amar, ajudar. A gente está falando aqui para não julgar, né? Para a gente acolher a pessoa, amar do jeito que ela é, né? Aceitar a pessoa como ela é. Às vezes queremos tentar mudar o outro, né? E ninguém muda ninguém. É, A pessoa só é muda se ela quiser. o, é o pior erro que a gente pode fazer. Tipo assim, muito dos problemas que a gente tem, que a gente sempre teve, desde que o mundo é mundo, é a questão da gente não aceitar o outro. Cada um tem a sua natureza, cada um é como é. E, tipo, talvez essa seja a maior demonstração de amor, entendeu? Através da aceitação do outro, o outro se torna feliz, você se torna feliz, o mundo se torna feliz. Quantos problemas a gente vê hoje por causa disso? Simplesmente a não aceitação. Foi o que você falou, todo mundo tem direito a ser amado, entendeu? Todo mundo tem alguma coisa para ser amado. É, Muito exatamente. bonito mesmo. E às vezes também, como mãe, a gente quer que o filho vá para um caminho, né? Ah, eu queria que ele fizesse isso, estudasse isso, aquilo, aquele outro. A personalidade dele, às vezes você não aceita muito. Eu tenho 4 filhos, um pré-adolescente e 3 adolescentes. Então, você imagina. É, Às vezes a gente entra em conflito, assim, mas eu fico procurando entender, né, o lado deles. Eu também fui adolescente, né, eu sei como que é. E às vezes você fala uma coisa, o outro fala só para contradizer, né, só para
colocar aqui, não, eu faço do jeito que eu quero, né, da forma que eu quero. Mas a gente tem que tentar entender, né, o lado deles também e aceitar a personalidade de cada um. E cada um é diferente, né? Fala assim, você trata seus filhos todos iguais? Não, né? Porque cada um tem uma personalidade diferente, né? Você tem que tratar de acordo com a personalidade de cada um. Um é mais caladinho, o outro já fala demais, um gosta de sair, o outro já não gosta, então, né? Cada um de uma forma. Você recitar outro poema? Pode. Que meus passos sejam firmes, mesmo que às vezes não consigo mantê-los no chão por muito tempo. Que a vida seja leve, mesmo que as preocupações me deixem com os pensamentos turbulentos. Que a sensatez me coloque no lugar certo, mesmo que eu tenha que voltar atrás por vezes. Que os momentos felizes sempre façam parte da minha vida, porque o que prevalece no final são as memórias com as pessoas amadas. Que eu consiga viver em paz e amando os que me rodeiam. Que eu faça a vida valer a pena, porque no final é isso que importa. Ame sem medo de ser feliz. Viva a vida. A gente tem que procurar viver a vida com leveza, né? Amando sem medo de ser feliz. O legal, né, é que seus poemas são curtos e ao mesmo tempo poderosos, assim. A mensagem é poderosa e em poucas palavras ela consegue te penetrar assim, você grava os versos com uma facilidade, ao mesmo tempo que são versos, são tipo provérbios assim. Muito bonito, Cidinha, muito bonito. A parte que eu mais gostei foi a que a pessoa tem que dar passos firmes, mesmo que não consiga se manter por muito tempo em pé. Porque desde que você tenha firmeza, você às vezes não precisa se manter em pé a todo momento. Você pode cair, mas se o seu passo for firme, você vai se levantar e andar assim mais do que muitas pessoas. Então, Isso, muito, exatamente. bonito mesmo. É, e olhar assim o lado bom da vida, né? Eu sou uma pessoa bem assim otimista. Não gosto de reclamar. Eu acho que nós temos tudo que nós precisamos, né? E a gratidão, assim, a gratidão atrai muita coisa. A pessoa que reclama demais, você já viu que só acontece coisa ruim. É, Então, acho que todos os dias você tem que levantar e ter gratidão por estar ali viva, com saúde, trabalhando, né? É, viver alegre. Eu falo que até na época que eu tive o acidente, eu fraturei todas as lombares. Eu tive que ficar 90 dias acamada, tomando banho de leite, virei um bebê. E assim, as pessoas chegavam, nossa, você tá com a carinha tão boa e tal. Eu falei, ué, adianta eu ficar chorando, né? Em cima de uma cama, lamentando? Ia ficar pior a minha vida, né? Aí eu falo assim que eu acho que eu nunca dou depressão, porque eu nasci com um espírito alegre. Eu não consigo ficar triste por muito tempo. Lógico que eu tenho, né, os momentos tristes, mas assim, eu vejo a vida por um lado colorido, mais leve, né? Eu acho que a gente tem que olhar por esse lado. Temos que ter gratidão, né, por tudo. Verinha tá batendo palmas pelo seu poema e me elogiando. Obrigado, Verinha. Obrigado. A gente também te adora. Faz toda a diferença a sua presença na live, nos vídeos. Faz toda a diferença a atenção. Ela é uma escritora e uma pessoa excepcional, né? Merece tudo que tá tendo aí na carreira dela. Eu admiro ela muito. Adoro ela. O nosso Ela, grupo, né? Nosso ela grupo é. autorando tem muitos escritores bons, excelentes, né? Você foi lá na Tem. feira de Joinville? Você foi lá na feira? Pessoalmente, Ah, não, pessoal, não. Mas eu também foi. enviei. Eu enviei o meu trabalho. Foi uma experiência incrível, assim. Foi muito gratificante. Que, tipo, eu lembro que quando eu comecei, né, a primeira coisa que me veio à cabeça, quando, tipo, fiz as minhas duas obras, o meu trabalho, eu pensei da seguinte maneira: e agora? Tipo, a gente sabe que a gente tem que divulgar, que a nossa obra não vai ser lida sozinha, mas tipo, por mais que a gente saiba disso, a gente muitas vezes não sabe como começar e tipo,
eu tenho só 20 anos, e eu nunca me, assim, tive muita noção. Boa noite, Guilherme. Esse aí é outro escritor, Cidinha, esse que Ó, entrou agora. Ele é boa noite, poeta também, o Gui Henriques. boa Tipo, noite, Guilherme. a gente fica muito confuso, né? Pensando, caramba, tipo, onde eu começo? Será que eu vou conseguir consagrar minha carreira? Aonde que eu tenho que recorrer? Eu, por exemplo, nunca antes tinha mexido com marketing na vida. Será que eu comecei a pesquisar dicas de divulgação? No início foi muito difícil, mas tipo, o grupo Autorando foi muito importante para minha carreira, tanto que tipo, toda postação que eu faço eu sempre agradeço. Tipo, foi muito gratificante também quando você topou ler o trecho do poema Infinito para mim. É muito legal Foi um ver prazer. tipo, isso aqui que a gente está tendo, essa conversa, eu poder conhecer um pouco da sua história, é muito gratificante. A gente faz muitas amizades, assim, aprende muito, né? Igual eu estou começando também, eu nem imaginava, né, a respeito de fazer marketing e tudo, eu estou aprendendo também, estou começando. Você tem essa ilusão de que vai publicar um livro e a editora vai fazer tudo, né? A parte de É, marketing, divulgação e tudo, e na realidade não é isso, né? Às vezes dá até um certo desânimo, nossa, mas além de ter que ter o tempo para escrever, né, vou ter que ter o tempo para fazer o marketing, mas nós vamos caminhando aí, vamos para frente, é, não podemos desistir, não. exatamente. E é aquilo, juntos somos mais fortes. Tipo, essa feira que teve, isso agora que a gente está tendo aqui, com certeza outras pessoas vão procurar saber mais do seu trabalho. Eu também conte comigo para divulgar. É muito gratificante. E tipo, a gente vai conseguir, foi o que você diz no seu poema. Passos firmes e a gente assim vai longe. Não podemos desistir, né? Nós estamos só começando. Eu eu vou para fazer uma conexão, né, com o seu livro, né, até onde podemos chegar, que você é uma pessoa que passou por muitas mudanças, né? O ser humano em si passa por muitas mudanças. O poema que eu vou escolher para ler vai ser o Borboleta em Céu, de Areia e Argila. Eu só vou pegar ele rapidinho, que ele Tá, é joia. muito grande, ele é Enquanto muito isso, grande. Aí eu vou eu mostrar, preciso pegar o papel. vou Como? mostrar a capa do meu livro aqui. Isso, era isso que eu ia te pedir também para mostrar como é possível adquirir o seu livro quando for publicado. Então, vai ter o link no meu Instagram, né? E vou passar meu WhatsApp também, quem quiser adquirir, e vai estar nas plataformas, né? Na Amazon, em O, todas as plataformas. Ele está na o fase de Guilherme tá, diagramação final, então eu espero que saia dentro de um mês e meio. Quem sabe, né? Eu faço aniversário em agosto, seja um presente de aniversário. ia Seria muito ser bom. incrível. A Ia data, ser incrível. é, a data era 15 de maio, mas a editora não conseguiu, né? Então, estamos aí, esperando, O, o na ansiedade Guilherme, aqui. o Guilherme tá elogiando sua capa, falando que é linda a sua capa. Ah, muito obrigada. Eu também amei a capa. Acabou que eu paguei um capista, né, para fazer a capa, porque a editora não, assim, por e-mail, você manda por e-mail e fala o jeito que quer. E eles mandam, demora 15 dias para mandar de volta. E acho que eles têm um banco de dados e não estava captando o que eu queria. E aí contratei um capista e ele acertou, assim, 100% na capa. Eu estou encantada com a capa. É, traz leveza, né? Assim, Uhum. ela, é, como se ela tivesse plena, né? Conseguido realizar todos os seus sonhos, tá em paz consigo Ela seria mesmo. então um ideal? Ela seria um ideal assim? É isso, quando você consegue transcender tudo, né? Você passou pela dor, superou tudo aquilo, o rosto, assim, tá sereno, né? Tranquilo, leve, né? Solta. Ela conseguiu transcender toda a dor e realizar seus sonhos. Tá superando.
Incrível. Só espera um instantinho, eu já volto. Eu vou pegar os poemas. A joia. Minha recitar um poema até ele chegar. Esse eu fiz para minha mãezinha. Um anjo partiu. Meu porto seguro, meu consolo, minha paz e luz, meu amor incondicional. O cansaço bateu forte. Sinto meu corpo doer. Minha alma chora de dor. Meu corpo padece. Queria deitar no seu colo, adormecer sentindo o toque suave de suas mãos, acariciando meus cabelos. Sinto tanta sua falta que meu peito arde de dor. Gemo e choro. Queria tanto ver seu rosto, olhar nos seus olhos, sentir seu cheiro, seu abraço forte, seu coração bater junto ao meu. Mas a realidade é dura, não posso fazer nada. Simplesmente aceitar e seguir em frente. Com a saudade ao meu lado, e vez ou outra, lágrimas brotam dos meus olhos, deixando a dor ir se esvaindo do meu coração, até um dia ficar em paz. Eu recitei esse poema que eu fiz para minha mãezinha enquanto você foi lá buscar o seu poema. Bom, Tranquilo, muito bonito também. Tipo, eu peguei o finalzinho, finalzinho. mas bonito. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebo é que, tipo assim, ao mesmo tempo que tem uma leveza, né, e um sentimento de harmonia, tem também um certo peso, né? Você consegue trazer essas sensações, tipo assim, talvez seja pelo fato de você ter me contado a sua história da sua mãe, mas, tipo, eu percebo que ao mesmo tempo que a narradora tá com um tom de sabedoria, um tom de paz, um tom de segurança, tem também um certo saudosismo e uma certa, como eu posso explicar? Firmeza mesmo, como se ela estivesse passando por uma dor muito grande e tivesse tendo que, enquanto fala, superar constantemente essa dor, por estar se lembrando daquilo que a atingiu. A saudade, né? A saudade que a gente sente, a dor, mas assim, aceitando, né? Sendo resiliente, aceitando a partida dela, porque eu creio assim que ela esteja num lugar melhor do que eu, né? Então eu me sinto em paz, né? Sabendo que ela não está sofrendo, porque ela foi um câncer, né, terminal, ela sentiu muita dor. No final, assim, a gente é muito egoísta, que é a pessoa conosco, né? Mas no final a gente estava rezando, orando para ela partir e descansar, porque ela estava sofrendo muito. Mas não deixamos de sentir e viver todo o luto, né? Só que com essa gratidão de ela estar num lugar em paz, tranquila. Então, esse é o sentimento. Tem muito isso também em qualquer relacionamento, tipo, não só entre pais e filhos, amigos, marido e mulher, namorado e namorada. Se você ama alguém, você tem que deixar a pessoa livre. Tipo, é algo que a gente cresce ouvindo, mas na hora da prática, né, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de reconhecer isso. É muito difícil, né? Até questão de mãe também, quando os filhos saem de casa, né? A síndrome do ninho vazio, né? Deve ser muito difícil. Os meus ainda estão em casa, mas eu fico imaginando que deve ser complicado, né? Mas temos que deixar, né, os filhos alçarem voos e ter a sua própria vida, né? Para isso que a gente educa, né? É, tem que deixar. O poema que eu vou ler como eu já falei, o Borboleta em Céu de Areia e Argila. E uma curiosidade é que ele foi inspirado na música Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. A ideia Ah, passa realmente. Eu também, eu sou muito fã. também, Cazuza, Renato Russo. Renato Russo. E, tipo, eu amo o Engenheiros do Havaí, você já ouviu? É uma banda mais recente, de rock Claro. gaúcho. Mas para mim as músicas dele. São Deixa muito eu só. inspiradoras, né? Muito, muito bonito. Tá no meu livro. Todos os que eu leio estão eternizados na antologia de poesias Eternidade. Desde 2018 até 2023, tudo que eu já escrevi de poesia tá nele. Vou ler aqui. Borboleta em céu de areia e argila. Caminhos ocultos que não enxergo sua total imensidão.
brumas e névoas de maravilhas além da compreensão, fotos sem imagens, reflexos da nossa própria imaginação. Mistério, reino onde o oculto e o mágico emergem em plena força de criação. Mistério que tanto me toca, e você que me faz eternamente te buscar. Como posso descrever tudo que em seu reino tanto escolhi amar? És visto como um cenário sempre vazio, que ao mesmo tempo sempre esteve preenchido. É um país de maravilhas, cujos impérios por meu coração foram escolhidos. Desde sempre conheço seus seres, deuses e guerreiros, cujo redor muitas histórias ocultas eu posso enxergar. Em profundas florestas, danças e cirandas com seres estranhos, sob a luz do luar. Poças de água, portais para uma infinidade de forças que ganham a forma que desejar. Universos e áureas místicas, que em muitas mulheres posso seu encanto olhar. Reino entre reinos, que acompanha o ato de sonhar. Ser etéreo, vivo como a vida, presente do inconsciente que os mundos de Hades e nela estão em ato de cintilar. Vejo o mistério em todo lugar, beleza naquilo que vejo com os faróis do desejo e a chama eterna da curiosidade e da imaginação. Luz escura, luminosa escuridão, que na verdade é uma linda tocha, que provou os campos das flores da mente e encanta os poetas em seu grande coração. Trilhas luminosas que apenas os tolos enxergam a falta de iluminação. As riquezas não convencionais e as lojas moldáveis em nossas etéreas mãos. Argilas preciosas, reflexos do infinito, que nos fazem e nós nos fazemos. Magia, criação, forças ocultas, espelhos que se curvam perante a castidade e vontade e entram em estado de transmutação. Você é o sopro do dragão, o canto dos pássaros em piara unidos. É o fio que transforma em árvore, para voar nas coroas vitoriosas dos sonhos, e pensamentos que forjo com prazer e inapagável combustão. Mistério, glória eterna e mística areia, não és você a personificação da mais bela mudança no mundo? Eterna borboleta, em um eterno céu de areia e argila sempre a mudar e moldar, para antigos novos reinos, ambos em estado de constante transformar. Ser que muda em um mundo povoado por seu reflexo, que está para entrar em metamorfose, pois você é um céu de areia e argila, borboleta que é o mistério, que para sempre se curva para o eterno imperador do imaginar? Muito lindo, muito lindo. Parabéns. Obrigado. Adorei. É isso aí, o mistério, né? Muito lindo, parabéns. Obrigado. Tipo assim, eu não lembrava disso, né? Que na época, né? Eu primeiro precisava. Boa noite, Viena. Eu na época precisava definir, né? O que é o mistério. Só que o mistério é encantador justamente pela ausência de definição, pelo fato dele ser uma metamorfose ambulante, assim como Raul Seixas dizia na música dele. Então, por isso que eu escolhi a borboleta. Boa noite, Ana Vitória. Outra escritora também, Vera. Ela é escritora de ficção e fantasia, mas ela ainda não publicou. Mas quando publicar, ela já está em boas mãos. Boa noite, Dera. Seja bem-vinda. Aí a ideia, né, foi representar um mistério justamente através disso, pela falta de definição e ao mesmo tempo ele ser aquilo que vem da minha imaginação. Meio que é isso que torna o mistério, né, tão encantador. Ele ter a face que a gente escolhe, assim. Muito lindo mesmo. Magnífico. Você tem outro poeminha aí para a gente escutar? Tenho. Vou falar agora sobre o amor. Amor romântico. Oba! Amor é bom, né? Maravilhoso, maravilhoso. Amar vale a pena, mesmo que este amor não seja correspondido, mesmo que eu tenha sofrido. Amar vale a pena, sentir o coração acelerar, as mãos suar, o gostinho de amar.
Amar vale a pena. Se doar sem esperar nada em troca. Sentir o cheiro e o perfume da pessoa amada. Não querer mais nada. Amar vale a pena. Abraçar. Sentir o toque dos seus dedos na minha pele. A maciez do seu cabelo. Sentir que estou viva. Amar vale a pena. Ser amada. Ser acariciada. Ser querida. É o amor, né? Tudo É, vale a pena. é o amor, não tem palavras assim. Amar, seja, tipo, é maravilhoso quando é correspondido, mas também, né, muitas vezes a gente precisa passar por um amor não correspondido para aprender a se amar, a se valorizar, né? Porque muitas vezes a gente canaliza no outro a felicidade, quando na verdade a felicidade está acima de tudo em você mesmo. E quando você entende isso, né, você passa a ficar grato pelas consequências de um amor mal correspondido, porque você acabou encontrando o verdadeiro e maior de todos os amores, e o amor que te possibilita amar o outro, que é o amor por si mesmo. Muito bonito, Cidinha, muito bonito. E tipo, É, exatamente. pelo fato de você mexer com amor mal correspondido, quem nunca passou por isso? Desilusão amorosa, meio que remete à infância, adolescência, tem um tom jovial e atemporal, eu adorei. Tipo, eu gostei de todos, mas esse, pelo fato de eu ser um exagerado, escancarado, tanto que eu sou fãzaço de Cazuza, foi o que eu mais gostei até agora. Então, porque assim, você pensa, às vezes era melhor não ter amado, né? Porque eu não fui correspondido, mas foi necessário, né? Você passar por aquilo ali. E só de você sentir, de você amar, né? Eu acho que já é uma bênção, assim, né? A gente engrandece. E às vezes você tem que amar, mas não ficar desejando, né? Que a pessoa te ame do mesmo jeito, né? Às vezes a gente cobra muito, não tem uma forma de amar, né? Eu, por exemplo, sou muito romântica, gosto de toque, gosto de presente e tudo. Meu esposo já não é assim, né? A forma dele amar é fazendo as coisas. E a gente tem que enxergar isso no outro, né? Que às É, vezes você quer que ele te ama da forma que você acha que ele deveria te amar. E as pessoas são diferentes, né? São educadas diferentes. E não deixa de ser amor, né? A forma que ele me ama, né? Mas eu tenho que aceitá-lo do jeito que ele é, né? E o amor está ali, né? A gente tem que valorizar a outra pessoa e aceitar ela do jeito que ela é. exatamente, exatamente. Entre aquilo que a gente falou, né? Cada um é como é, e desde que exista respeito, o mundo fica cada vez mais rico com diversidade. É. Como diria. Ah, pode falar. Eu tô te cortando direto aqui, eu me empolgo. Não, pode falar. Não, não, mas fala Assim, porque às vezes primeiro, fala primeiro. a gente quer mudar o outro, né? Quer que ele seja da forma que a gente acha que ele deveria ser. E às vezes você está cortando a essência da pessoa, né? Ela não vai ser a Exatamente. mesma pessoa. Eu vou fazer 33 anos de casado, agora em setembro, né? Foi praticamente o primeiro namorado foi meu esposo. Então, assim, com a convivência, a gente vai conhecendo a outra pessoa, né? Muitas vezes eu quis mudá-lo, que ele fosse do meu jeito. Ah, mas você deveria ser assim, assado e tal. Mas não, ele não seria ele, né? Se ele tivesse fazendo da minha forma. Então você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? E fazer assim, eu não deixo de fazer o que eu faço por ele ser do jeito que ele é, né? Você tem que ser você, se amar, igual você falou, em primeiro lugar, para depois dar o amor para o outro, sem, Exatamente. sem ficar exigindo muito, né? É, Cada um dá o que tem. falando falando em amor, né? Eu tô com aqui esse eu vou te imitar. Esse é um dos poucos poemas curtinhos que eu tenho sobre amor também e sobre viagem, né? Que muito dos romances que eu tive foi com pessoas de outros estados viajando. Aí eu encontrei aqui. O nome é Viagem Utópica. Para sempre e infinitas viagens, pois nosso amor foi forjado em uma divina viagem, e neste mar que é o céu, neste céu que é o mar, quero eternamente no seu amor velejar. Bem curtinho. Então, lindo.
Lindo e profundo, curtinho, mas falou tudo, né? Uhum. A maioria dos meus poemas também são mais curtos, assim. Tem alguns que são 2, 3 frases, assim, mas com profundidade, se a pessoa for analisar, né? Tem muito ali dentro. Foi o que a gente conversou. A poesia é incrível. A poesia é incrível. Sobre a questão, né, que você comentou, é, a plenitude para você. Como a poesia te ajudou a chegar nesse estado de plenitude, nesse estado de paz? Você se importaria de contar um pouco de como a poesia te ajudou na superação do seu luto, na superação de suas dores? O que a escrita, em especial a escrita de poesia, representa para você? Se você quiser compartilhar, assim. Não, tudo bem. Então, às vezes, assim, quando você está num processo de luto, as pessoas que estão à volta nem sempre querem te ver chorando, né? E falando sobre a pessoa que partiu, né? No caso, minha mãe e tudo. E aí, a poesia foi uma forma de desabafo, né? Que eu comecei a escrever o que eu sentia. Às vezes eu escrevia chorando, né? Colocando meus sentimentos ali no papel. E no final, a dor, né, amenizava a dor. É como a Beth está falando, e a poesia é cura sempre, né? Porque é uma forma de você extravasar a sua dor. Você vai colocando ali no papel e parece que vai tranquilizando seu coração. E muitas vezes as pessoas não têm, né, esse dom e nem paciência para ficar ouvindo você e ficar choramingando, né? Só quem está vivendo o luto mesmo é que sabe, né? E a perda de uma mãe também, só quem perdeu é que sabe, que sente, né? Porque, assim, é um apoio muito grande, né, que a gente tem, especialmente, assim, às vezes quando eu tô doente, tal, a minha mãe era muito solícita, assim, cuidadosa, aí vinha com chazinho, vinha com sopinha e tal. Até ontem mesmo, eu escrevi uma poesia, estava lá, assim, pensando, né, fui, desabafei, escrevi, e comecei a chorar, pensando em como ela cuidava, né, de mim, assim, quando estava doente. Então, é uma forma de cura mesmo, sabe? A poesia cura, né? Através das palavras você vai se curando, né? Vai centralizando e entrando em si e se conhecendo, né, também, porque muitas vezes você não fala, você escreve, e a hora que você lê, ele fala, nossa, realmente é isso que eu estou sentindo. Então, foi esse processo aí, através de 2, 3 anos que eu fui escrevendo e me libertando da dor. Hoje a saudade é muito grande, né? Mas não tem aquela dor que sentia a angústia, a dor ali profunda. Né? Eu fui me curando através dos meus poemas. Falar, se expressar, falar mesmo que seja só para você mesmo é libertador mesmo. É A pior libertador. coisa que pode, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é sofrer calado assim. Tipo, obviamente tem situações, né, que a gente precisa desse espaço para sofrer calado, até para entender o que a gente está sentindo. Mas uma coisa que eu percebo é que muitas vezes as pessoas estão com algum problema e elas fazem de tudo para esconder, entendeu? Às vezes por medo, às vezes por medo de julgamento. Mas, tipo, se você não tá pronto para se expressar, para falar com alguém, mesmo que seja alguém de sua confiança, que seja através de uma arte, através da poesia, como foi comigo e como foi com você, seja se quando a pessoa estiver pronta, né? Através de alguém que ela tenha certeza de que é amigo dela, que saiba ouvir, É, escrever exatamente. é libertador. Porque muitas vezes a gente sofre também e fica fingindo, né, que não está acontecendo nada, né? Você finge, você segue ali a sua rotina, vai vivendo, vai tocando, mas um dia, eu até falo isso num dos meus poemas, um dia você vai ter que lidar consigo mesmo, olhar para dentro e ver, né, o que você precisa melhorar, se conhecer, amadurecer, não tem como fugir, né? A gente não tem como fugir da gente mesmo. Até um processo de luto, se você não viver todas as fases, isso aí pode desencadear numa depressão depois de 3, 4, 5, 10 anos. Já aconteceu
de pessoas que não viveram, né? Tiveram um trauma lá na infância ou não viveram luto, e depois de 8, 9, 10 anos deu uma depressão, foi ver, investigar, foi a respeito daquilo que aconteceu lá no passado que ele não conseguiu assimilar e viver, né? Na terapia a gente, né, vai descobrindo isso aí. Então é melhor enfrentar a dor, né? Viver tudo que você tem que viver. Se você tiver que chorar, você chora, né? Desabafa com um amigo, escreve, vai através da arte, mas tem que colocar essa dor para fora, para poder ir se curando depois. É verdade? Ah, o Guilherme está falando aqui, né? Saudade sobre a questão do seu luto. Saudade sempre fica, significa que amamos. Sobre a dor, aprendemos a lidar. E a Beth Poetisa, ela tá dizendo que se identificou com a gente, com a nossa história. Eu acho que todos nós temos, né, nossas dores, nossos amores e nossas lutas, né? Isso aí é inerente a todo ser humano, né? Mas felizmente, né? Felizmente, que bom que, por exemplo, você, por tudo que você passou, o seu acidente, tipo, todos os desafios que você tem na sua vida cotidiana, que tantos brasileiros e brasileiras têm, o seu luto com a sua mãe, as coisas que você contou da sua infância, e mesmo assim você, tipo, você conseguiu superar. Eu tive meus desafios também, as pessoas que estão assistindo tiveram, e tipo, por mais que nós tenhamos nossas dores, nós também temos. Boa noite, Surama. Surama tá mandando boa noite para mim e para você. Por Boa mais noite, que nós, Surana. Bem-vinda. por mais que nós tenhamos, tipo, nossas dores, nós sempre também temos o nosso indomável, né? A nossa chama indomável, capaz de queimar essas dores, nos libertar das algemas da dor. E, tipo, isso tudo tá dentro de nós mesmos. Então, tipo, ouvindo você, conversando com você agora, ouvindo a história de tanta gente por aí, ouvindo até mesmo a minha história, né? É muito gratificante que, por mais que tenha dor, o sonho e a felicidade das pessoas, né, tanto as que ainda estão vivas quanto as que já se foram, através das nossas conversas, do nosso sorriso, do nosso trabalho, dos bons atos de cada um, elas também nunca vão ter fim. A alegria, a superação, o sonho das pessoas não tem fim. Tipo, onde houver a dor, né, onde houver a tristeza, essa chama indomável que reside dentro de nós vai consumi-la e vai nos libertar. E até onde a gente pode chegar, né? Se até onde a gente pode sofrer, mas também até onde a gente pode chegar quando se supera o ato de sofrer. Até onde a gente pode chegar quando a gente aprende, né? A gente aprende algo novo. É, exatamente. Eu acho que não tem limite, né? Desde que você queira, que você corra atrás, que você busque, você pode ir muito além, né? Nós temos uma capacidade muito grande, né, de realização, de superação, de resiliência, e cada dia a gente é uma pessoa diferente, né? Você está amadurecendo, está aprendendo, né? Está adquirindo conhecimento, e o que a gente adquire, a gente transmite através da arte para as outras pessoas, né? Para poder inspirar e tudo aí. E as melhores músicas, né, as melhores composições, os melhores livros, filmes, às vezes foi tirado ali de um momento de dor, né, de superação, que a pessoa conseguiu transmitir através da arte, né. Tantas canções de amor aí, né, que faz os corações baterem mais forte, né, até fala a sofrência, né. Quem É, gosta assim, de música sertaneja, geralmente fala só sofrência, só dor de cotovelo e tal, né? Mas é o que o ser humano, né, vive, né? É a realidade. Tanto que faz muito sucesso aí, né? verdade. E, tipo, tá aí até hoje, porque, tipo, a gente falou, por exemplo, do Legião Urbana, de Cazuza, mas Renato Russo, durante muito tempo, ele, Cazuza, como eles mesmos falavam, eles faziam músicas de dor de cotovelo.
durante muito tempo. Eles, antes de Cazuza, por exemplo, cantar O Tempo Não Para. Então, tipo, é muito incrível, sabe? Pensar que a capacidade que isso tem de transcender o tempo. É, E é algo que as pessoas subestimam, né? O pessoal fala, dor de cotovelo e tal, mas dói bem mais do que uma dor de cotovelo. bem mais. Remédio nenhum não cura, né? Uma dor de amor, né? É só o tempo mesmo para amenizar. É, onde o pessoal pode, tipo, qual o seu Instagram? Compartilha aí as suas redes sociais. Aproveitar que o pessoal entrou mais uma galera para mostrar o seu trabalho, compartilhar. Então, quem quiser me seguir, conhecer meu trabalho, né? Eu posto alguns poemas e alguns vídeos. Meu livro ainda está na fase de diagramação, mas deve estar saindo. E o Instagram é Viver e Amar 2023. E o YouTube, né, eu posto alguns vídeos, estou lendo umas sinopses dos escritores do Autorando, e coloco lá. O YouTube é Cidinha Nogueira 8132. Tá bom? Vai ser um prazer recebê-los. Obrigado, obrigado. A gente já tá. Deixa eu ver se a gente ainda tem a gente ainda tem um tempinho. Você tem algum outro poema para poetizar, para contar um pouco da história? Deixa eu ler um poema aqui, então, sobre os meus filhos adotivos que eu fiz para eles. Foi 2016 que eu adotei. O pequenininho estava com 2 anos e meio e a outra tinha 6 anos. Hoje ele vai completar, dia 23, 11 anos e ela tem 14. Então já são 8 anos, né? É uma história muito difícil também, que eu pretendo relatar no livro. São muitas histórias, né? Quem é escritor sempre está com a É, cabeça fervilhando, né? Se a gente for colocar tudo no papel, mas eu pretendo contar, assim, em homenagem a eles. Aí eu fiz uma poesia aqui, em homenagem aos dois. Seus olhos tristes se encontraram com os meus. Em um segundo soube o que iria acontecer. Meu coração se conectou ao seu. O amor nasceu naquele instante. Não poderia mais viver e deixar-te neste lugar tão impessoal, sem família, afeto e carinho. Muitas vezes sonhei acordada, que estaríamos juntos em todos os momentos. Te daria todo o amor que você não teve. Paciência, resiliência, amor fariam parte de mim. Você muitas vezes queria me fazer desistir. Não se sentia digno de ser amado. Não aprendeu a amar. Dor e abandono fizeram parte de sua infância. Sofreu todo tipo de privação. Cabisbaixo, triste, chorão. O ataque era sua defesa. Foi o que aprendeu para sobreviver. Com o tempo, te vi transformando em uma criança risonha, arteira, gentil, amorosa. Quero atenção e carinho o tempo todo. Faço tudo o que posso. Às vezes me sinto exausta. Estou tentando fazer o meu melhor. Que você se torne uma pessoa íntegra, amável, resiliente, e que consiga superar as dificuldades e tristezas, vencendo todos os obstáculos que irão aparecer, com fé e esperança. Te amo muito. E de, foi no deslumbrante, momento, simplesmente deslumbrante. porque eu não sei se você já visitou o orfanato, mas é um lugar muito triste, né? E assim, no momento É, que eu é, vi os dois lá, assim, é uma tristeza tão grande, assim, no olhar, né? E eles tiveram uma infância e uma vida muito difícil. Isso aí toca o coração, né? tipo assim, eu já visitei um orfanato uma vez para fazer serviço comunitário, né? As histórias que a gente escuta, que muitas vezes a criança, ela não é aquele órfão que a gente cresce vendo na TV, que tipo, nem sequer conheceu os pais. Às vezes está num orfanato, muitas vezes porque está melhor lá do que com os pais biológicos, né? Devido a maus tratos. A gente ouve muita. Eu escutei duas histórias, né? Histórias assim de crianças que foram maltratadas pelos pais, aí por isso que foram pro lar adotivo. Mas, tipo,
muito, muito bonito e realista, né? Tipo assim, você mostra toda a transformação que um amor consegue fazer, né? O amor dos pais em relação a um filho e também mostra muitas vezes, mostra de forma sutil, mas pelo menos chamou a minha atenção que você fala, eu estou fazendo o melhor do que posso, mas às vezes fico muito cansada, porque aquilo, amar é muitas coisas, amar é muitas coisas, mas amar também é uma responsabilidade, né? É um trabalho constante e diário. Muitas vezes, às vezes a gente não consegue demonstrar direito o nosso amor, a gente erra em algumas coisas, mas é porque é algo muito complexo. Ninguém tipo, tem um manual ensinando como amar. Então, às vezes, a gente cansa, tanto pais quanto filhos, marido e mulher, namorado. Então, tipo, mas o que eu mais achei legal foi justamente você, tipo, trazer a questão da adoção, né? Que eu, pelo menos, nunca antes tinha escutado um poema sobre adoção, por exemplo, sobre crianças, órfãos, sobre a transformação que a adoção pode fazer numa pessoa. Você pode compartilhar um pouco, assim, um pouco sobre isso, tipo, a forma do amor de um pai, de uma mãe com uma criança adotiva, que é um tema interessante para gente conversar aqui. É, a adoção, ela é uma construção, né? Eu pegava a Kiara, que era a mais velha, que tinha 6 anos, todos os finais de semana ia para o sítio e nós construímos um vínculo afetivo. E ela ficou um ano no orfanato, junto com o Rian, que é o pequenininho, tinha 2 anos e meio, e aí foram para adoção. Eu, antes de eu casar, eu imaginava e queria, eu falava que eu queria 2 filhos e adotar uma outra criança, né? E na época que eu fiquei sabendo que ela ia para adoção, né? Aí nós pretendemos, fizemos a ação lá, porque você tem que entrar na justiça para contratar um advogado para fazer o processo para adotar. E aí tinha o irmãozinho dela. Eu falei, não, nós não vamos separá-los. Os dois foram juntos, a mãe saía, deixava os dois sozinhos e ela cuidava do irmãozinho. Eu falei, não tem como separar. Aí nós pegamos os dois, adotamos os dois. E assim, é difícil, né? Porque eles já vêm com traumas, com várias tristezas e coisas que eles sofreram. Então, a educação é complicado, você tem que começar lá do zero, né? E a adoção é por amor. Tanto que tem muitos pais que adotam, acham que é totalmente diferente, né? Tem uma fantasia, não sei o que na cabeça, que depois se arrependem. Já teve casos de querer devolver. E você passa por esse processo lá antes de adotar, fala, é uma pessoa, né? Não é uma coisa que se você não quer, você vai lá e devolve. Você tem que estar ciente ali que é para o que deve e é. Então é uma construção, né? E a criança te desafia de todas as formas, principalmente a mais velha. Como não tinha regras, não tinha, né, uma educação, a mãe saía e deixava. Ela, com 6 anos, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, ela deitava na sala de aula e dormia, né, o tempo todo. Então, eu tive que começar do zero. E, às vezes, a gente fica exausta, né? Eu tinha mais 2 filhos, né? Mais ela e o Rian, então a minha família duplicou, né? 2 filhos, eu passei a ter 4 filhos. E, às vezes, você, né, sucumbia ali no cansaço, mas, assim, vale muito a pena, não me arrependo, né? Hoje estão aí felizes, né? Encaminhando, graças a Deus, são crianças alegres e a gente faz o melhor, né? Bem essa construção do amor aí. Tem Muito, muito amor, muita paciência, como qualquer filho, né? Não só os é, adotivos, os biológicos também. Tem muita gente que fala, adotiva dá problema, é isso, aquilo, mas biológico também, né? Hoje tá muito difícil a educação. são seres humanos, sabe? Tipo, por exemplo, eu tenho 20 anos, eu não tenho filho, eu não pretendo, assim, ter filho cedo, mas, tipo, uma coisa que eu percebo, né, é que, por exemplo, as pessoas colocam muito um misticismo em crianças adotadas, mas, por exemplo, eu
tipo, fala que a criança adotada é problemática e tal, mas, tipo, é um ser humano com histórias diferentes muitas vezes, ou às vezes não, mas por um outro motivo causa tumulto, assim como um filho biológico. Eu conheço um casal, para você ter uma ideia, que, por exemplo, eles têm uma excelente relação com a filha adotiva e com o filho biológico em si, eles nem se falam. Por exemplo, então, tipo, é tudo uma questão, muitas vezes, de diálogo, é É, tudo uma questão também de readaptação, de conhecer, tem muitas variáveis, entendeu? Então, tipo assim, eu não posso falar muito porque eu não tenho muita experiência em questão de adoção. Eu já fui num lar adotivo para fazer trabalho comunitário, eu tive o privilégio de escutar a história de duas crianças, duas meninas, sobre a história delas, o que elas passaram com os pais, como é o lar adotivo. Eu conheço um casal que tem um filho biológico e uma adotada, aí por isso pelo fato de eu já ter conhecido eles há bastante tempo, e essa visita comunitária que eu fiz nesse lar adotivo me marcou, eu me sinto à vontade para falar até certo ponto, assim. Mas eu acho que entra aquilo que a gente falou, entendeu? É o respeito, é eliminar preconceitos e botar na cabeça, né, que são pessoas normais. Onde tem ser humano, tem coisas boas, tem seus tumultos, tem seus erros, seus acertos, e por aí vai. a Ana e o Gui falando que pensam em adotar, vale muito a pena, viu? Né? Assim, é um amor muito grande, né? Que a gente tem, que a gente sente. E, assim, meus filhos me ajudam muito, são minhas companhias, porque os outros dois biológicos, um já está com 17, o outro com 25, hoje já não quer sair, né, com os pais. Então, os dois menores é que me acompanham em tudo que eu vou. E a Kiara, de 14 anos, também me ajuda muito, sabe? É uma criança, assim, muito carente, né? A gente tenta fazer de tudo, né? Dar o amor que a gente pode e ajudar, né? Então, assim, é muito gratificante a gente ver que eles estão crescendo e formando uma personalidade, né? É, são justos, né? Frequentam tudo que eu proponho, que eu ensino, muito respeito, amor, e isso é muito bom. E é família grande, né? Eu gosto de família grande. Hum. Isso é muito bom Bom, quando reúne todo mundo. Nós, tem- ah, oi, fala. nós temos um tempinho ainda, já tem uma hora e meia no Instagram. Bloqueia É, aí. vamos encerrar então, mas antes, tipo, eu primeiro gostaria de agradecer a você, Cidinha. A gente, vez ou outra, se esbarrava, né? Eu ajudando no seu trabalho, você no meu, mas, tipo, foi um prazer conversar com você, conhecer você finalmente, saber da sua história, de tudo que você passou, o quão forte você é. Tipo, foi incrível. Foi uma experiência incrível na minha vida. Tipo, eu sabia um pouco a inspiração para o seu livro, a questão da sua mãe, mas, por exemplo, eu não sabia da questão do seu acidente, eu não sabia, por exemplo, da sua história com a adoção tão detalhadamente. Então, tipo assim, conhecer você em si foi uma experiência incrível. Foi muito bom te conhecer finalmente, mesmo que através dessa live. Tipo, que você continue sempre superando e sempre descobrindo mais e mais sobre novos lugares e meios que você pode chegar. E, tipo, que você continue como escritor inspirando as pessoas. Muito sucesso na publicação do seu livro. Tipo, é uma sensação, é a concretização de um sonho, como a gente falou no início. E tomara que chegue no mês do seu aniversário, porque vai ser um presentão. Vai ser um presentão. E é isso. Obrigado pela sua atenção, por você compartilhar, né, tanta coisa pessoal sua. Não é todo mundo que se sente à vontade para compartilhar isso. Se em algum momento eu fiz alguma pergunta que foi muito intrusiva, eu peço perdão, ou perdão por alguma coisa. Mas é que realmente, tipo,
eu queria mesmo conhecer você e também compartilhar a sua história, né, com o pessoal que tá assistindo. Eu até me empolguei, vez ou outra eu acabei te cortando, mas é porque eu gosto muito de poesia, romance. Aí você botou o dedo na ferida, mas obrigado por você ter comparecido. E também, gente, obrigado a todos que ficaram até o final, todos que chegaram mais depois, mas compareceram, todos que passaram, deram força aqui para mim e para a Cidinha. Isso é gratificante, é gratificante. Isso faz total diferença no nosso trabalho. Eu que agradeço, João. Foi um prazer estar aqui com você e assim me senti muita vontade, né, de compartilhar tudo. E espero que a gente faça, né, mais lives e continue aí com a nossa amizade. Também te desejo muito sucesso. Quero adquirir seus livros, né, para me ler, seus poemas. E depois a gente pode marcar uma live para a gente. Eu estou pensando, tipo, um projeto, chá com o poeta, ou café com o poeta, para a gente, né, falar os poemas, recitar os poemas aí para inspirar outras pessoas e mostrar o nosso trabalho. Tá bom? Aí a Uhum. gente marca direitinho. Mas Marca, vamos só esperar mais pra frente. A gente também podia, tipo assim, marcar, trazer outros poetas, sabe? Tipo, tem esse amigo meu, né? Se ele quiser, que ele também é poeta. E a gente fez uma live, ele recitou, assim, alguns poemas. Tem também a Anne Cássio, que eu sou doido pra chamar ela pra ela compartilhar, né, um pouco do trabalho. A gente faz, sim. A gente faz, deixa só mais pra frente que o efeito faculdade mais o trabalho deixa a gente maluquinho. pode ser, com prazer. Foi muito, muito bom. Muito obrigada a todos também que ficaram até o final, né? E me sigam aí nas redes e eu vou postando aí, logo, logo meu livro está chegando. Tá bom? Tá E bom, eu espero que vocês gostem. tchau. Tchau, um beijo, obrigada.